Quando Deus diz, tenho algo melhor. Então, nesta série, você que está participando conosco aqui, todas as quartas-feiras, nós já falamos que Deus, Ele diz sim. Deus, Ele diz não. Deus, Ele diz espere para a nossa vida. E hoje nós vamos ver que Deus diz também, tenho algo melhor. Então nós já aprendemos muitas coisas mesmo, e essa série foi uma bênção aqui nas nossas vidas, nessas quartas-feiras que passaram. Se você tem interesse, lá no canal do YouTube, a Igreja Missionária, você vai encontrar lá as nossas séries de mensagem. Então nós já aprendemos a agradecer a Deus. Quando Deus diz sim, nós temos que agradecer a Ele. Nós temos que, mais do que agradecer, nós temos que testemunhar. Porque muitas vezes nós recebemos as bênçãos e ficam só para nós. Nós não testemunhamos. Nós temos que testemunhar. Nós aprendemos que temos que permanecer firmes também na fé em Jesus, porque às vezes as pessoas usam as bênçãos para a maldição. Porque recebe algo de Deus e para de seguir a Deus. Não, nós temos que permanecer firmes. Nós vimos também que às vezes Deus vai dizer não. E que este não de Deus é proteção para a nossa vida. Deus não é a pessoa que vai lá para estragar o teu prazer. Pelo contrário, Ele vai dizer não para a sua vida, Ele vai dizer não para a minha vida muitas vezes, porque aquilo que nós pedimos às vezes não combina com a palavra dEle, não combina com aquilo que Ele tem para a nossa vida, e por isso nós temos que avaliar. Muitas vezes se nós estamos vivendo de acordo com a vontade dEle, se nós estamos fazendo o que é certo, porque Deus não abençoa quem está vivendo na desgraça, no sentido de não estar buscando a graça de Deus, no sentido de não estar sendo conduzido por Ele. Não adianta a gente viver no pecado e querer a bênção de Deus. Nós temos que avaliar a nossa vida. Depois a gente viu também que no esperar nós vamos ter que confiar. Tem que confiar que Deus tem o melhor para nós. Tem que confiar que Deus sabe de todas as coisas. Temos que aprender a depender dEle a cada dia, porque nada mais justo do que nós dependermos daquele que é soberano, como nós cantamos aqui. E hoje a nossa última mensagem. Nós vamos falar sobre este tema, quando Deus diz, tenho algo melhor para você. Então muitas vezes nós oramos e Deus vai dizer isso. E às vezes, por que Ele fala isso? Porque às vezes a gente pede pouco para Deus. Às vezes falta fé da nossa parte. Às vezes falta ousadia da nossa parte. Às vezes falta um pouquinho de coragem de pedir para Deus algo a mais. Então, às vezes a gente pede pouco. E aí, o que Deus responde? Ele responde que tem algo melhor. Ele não tem aquele pouco para nós. Às vezes o que nós pedimos não é comparado ao que Deus tem para a nossa vida. Porque às vezes a gente não enxerga onde Deus está enxergando. Às vezes a gente não vê onde Deus está vendo. Às vezes a gente não está sonhando como o sonho de Deus. Então, por nós não sabermos o que pedir, muitas vezes Deus fala, olha, esse teu pedido eu não vou ouvir, mas mais do que não ouvir, eu vou dar algo melhor para você. Às vezes também a gente se acostuma com o bom. A gente quer algo bom. Ó Deus, eu quero isso porque isso é bom para a minha vida. Isso vai me dar um conforto. Mas aí Deus fala assim, olha, eu não vou te dar o bom. Eu vou te dar o melhor. Algo que você não está imaginando, algo que você não está pensando, algo que você não está planejando. Então, o que fazer quando Deus diz para você, como essa frase aqui, tenho algo melhor? Em primeiro lugar, quando Deus diz tem algo melhor, abra mão do bom. Abra mão do bom. Então, levante sua mão assim comigo. Levante sua mão com a mão aberta, tá? Não com a mão fechada, com a mão aberta. Vamos ler juntos? Abra mão do bom. Com a mão aberta assim mesmo, tem que abrir mão. Abrir mão do bom. Mas como assim, pastor? Temos que abrir mão daquilo que a gente acha que é legal para a gente. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é bom para mim, isso aqui está maravilhoso, mas às vezes Deus vem com algo melhor. E aí a gente tem que abrir mão daquilo que a gente entende que é bom. Porque às vezes nosso entendimento não tem a ver com o entendimento de Deus. Então nós temos que abrir mão do bom. E nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a vida é o melhor. Às vezes o bom só é bom. E não vai te ajudar em mais nada, mas vai te deixar ali no conforto. E é por isso que Deus vem nas nossas respostas de oração e muitas vezes Ele nos dá o melhor. Então, quando Deus responder você, lembre-se disso. Será que eu não vou ter que abrir mão do bom? Será que eu não vou ter que abrir mão do confortável para aquilo que é melhor para a minha vida?
Um exemplo disso é o povo de Israel. Antes de ser o povo de Israel, eles eram o povo do Egito. Vocês lembram disso? Os hebreus moravam lá no Egito. E Deus, o que Deus queria fazer com o povo que morava no Egito? Queria dar algo melhor para eles. Estava bom no Egito? Estava até bom. Por quê? Lá eles tinham comida, lá eles tinham água, lá eles tinham roupa, eles tinham trabalho. Tanto que depois que eles vão para o deserto, tem um grupinho de gente rebelde lá que fica falando, lá estava bom, lá tinha isso, tinha aquilo. Então, estava bom no Egito. Mas Deus queria levar todos eles para algo melhor, que era a terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel, que a gente conhece aí no mapa atual. Mas para chegar lá, tinha que abrir mão de muitas coisas. Para chegar lá, tinha que passar pelo deserto. Para chegar lá, tinham que crer que Deus tinha algo melhor para a vida deles. Não seria fácil conquistar, mas Deus tinha reservado algo excelente. Por isso, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do bom na nossa vida para irmos conquistar o melhor. Sabe por quê? Porque às vezes o bom na nossa vida nos leva a ser medíocres. Então a gente se acostuma com a vidinha. Tá bom aqui, tá medíocre, mas tá bom. E nunca crescemos. Por quê? Nos acostumamos com o bom. Então quando Deus disser para você, tenho algo melhor, não pense duas vezes, mas deixe o bom para conquistar o melhor. Veja só Isaías 43, verso 18, verso 19. O verso 18 diz assim: esqueçam tudo isso. Olha só, não é nada comparado ao que vou fazer. Olha o verso 19. Pois estou prestes a realizar algo novo, como nós cantamos aqui. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios em terra seca. Veja só que texto lindo, maravilhoso esse texto. Esse texto aqui, o povo estava lá vivendo coisas horríveis. E Deus está dizendo para eles, olha, esqueçam do passado, esqueçam do que se foi. Teve episódios bons? Teve episódios ruins? Teve também, mas agora vamos olhar para frente. Eu vou fazer algo novo. Esqueçam de tudo, eu vou realizar algo diferente na vida de vocês. Eu vou abrir um novo caminho. Vocês vão ver que eu vou abrir um caminho no meio da tempestade, no meio da coisa ruim. Então isso significa que muitas vezes Deus nos abre um novo caminho, para a gente abrir mão do bom. Às vezes Ele abre uma nova porta. Às vezes Deus, Ele abre uma nova porta de trabalho. Às vezes Deus abre um curso para você participar. Às vezes Ele te dá a chance de recomeçar, de ter uma nova vida. E às vezes nós não estamos imaginando, mas Deus vem com o seu melhor. Por isso eu preciso dizer para você, não se prenda ao passado. Não se prenda ao passado. Por quê? Porque o passado é passado. E tem gente que vive apegado no passado. Tem gente que não consegue dormir por causa do seu passado. Só vive pensando lá antigamente. Tem gente que não prospera, sabe por quê? Porque está apegado ao passado. Não anda para frente. Tem gente que não acompanha as mudanças da vida. Tem gente que trava lá atrás, no tempo de trás. E quando Deus tem algo melhor, essa pessoa então não vive o algo melhor. Por quê? Está presa no bom. Está presa naquilo que ela acha que é o melhor para a vida dela, mas não é. O que nós precisamos aprender é que o passado tem que ficar no passado. O passado não volta mais. Nós temos que olhar para frente. O passado tem que ser enterrado na nossa vida. As lembranças vão ficar. Sim, às vezes boas, às vezes lembranças ruins. Mas passado é passado. E nós não podemos nos prender. Por quê? Porque precisamos abrir mão para viver o melhor de Deus. Então a minha palavra aqui nessa tarde, para todos nós, é que nós precisamos viver o novo de Deus. Não ficar preso. E além de abrir mão do passado, você não pode se prender aos seus planos. Não se prenda aos seus planos. Por quê? Como assim não posso me prender aos meus planos? Porque muitas vezes nós criamos um plano, muitas vezes nós criamos um projeto de vida que não tem nada a ver com Deus. Não leva em consideração Deus, não leva em consideração a Bíblia, não leva em consideração os valores do Senhor, não leva em consideração a igreja, não leva em consideração o chamado que Deus tem
para a vida, então a pessoa se frustra. Lá na frente, às vezes com a idade um pouco avançada, se frustra por quê? Porque está preso aos seus planos e não consegue viver o melhor de Deus. Então, não se prenda aos seus planos quando os seus planos não forem os melhores. E tem gente que se prende tanto aos planos que fica batendo a cabeça na parede. E dá uma vez e não deu certo, dá de novo, não deu certo, terceira, quarta, quinta, sexta, e vai e bate a cabeça na parede toda vez com um plano que não vai dar certo, que sempre vai dar errado. Então não adianta a gente levar adiante aquilo que vai dar errado, ou aquilo que já deu errado na vida. Então tem planos que já possuem todos os indícios que não vai ir para frente. Por quê? Porque não leva em consideração a vontade de Deus. Então a palavra aqui para a nossa vida é: não se prenda aos planos humanos. Temos que sonhar? Temos que sonhar. Temos que fazer planos? Temos que fazer planos. Não estou pregando contra isso, mas nós temos que levar em consideração os sonhos de Deus, as verdades de Deus para a nossa vida. E às vezes nós planejamos algo que não é de Deus. E quando nós planejamos algo que não é de Deus, foge do nosso controle as coisas. Já fugiu do teu controle alguma coisa na sua vida? Você planejou, você projetou, você sonhou, mas de repente aquilo saiu fora do teu controle. Aí você não sabia mais o que fazer, a melhor coisa que você tinha que fazer era sair de cena, porque você não tinha outra coisa para fazer. Acontece. Por isso, quando você orar, quando você pedir para Deus, e Deus responder: tenho algo melhor, abra mão dos seus planos, para viver os planos de Deus. Desapegue-se daquilo que é bom. Lembra aquela propaganda? Desapega, desapega, desapega do bom, para você viver o melhor. Em segundo lugar, quando Deus diz tem algo melhor, abra-se para o novo. Abra-se para o novo de Deus. Como eu já disse no primeiro ponto, Deus, Ele mostra caminhos novos. Deus abre novas portas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa querer viver esse novo caminho. Quando Deus dá um emprego, por exemplo, a gente precisa estar disposto a trabalhar no emprego. Por quê? Porque eu preciso querer. Quando Deus dá uma nova chance de viver, o que eu preciso fazer? Eu preciso querer consertar os erros. Eu preciso querer colocar minha vida diante do altar de Deus. Então isso significa que nós precisamos nos abrir para o novo, porque Deus é criativo. Deus nos surpreende a cada dia. A cada manhã, Deus renova sobre nós todas as coisas. A cada manhã Deus nos surpreende com mais amor. A cada manhã Deus nos surpreende com mais proteção. A cada manhã Deus nos surpreende com misericórdia. A cada manhã Deus nos dá uma nova chance de viver tudo aquilo que a gente já viveu errado. Deus é maravilhoso, ninguém é comparado a Ele. Então olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8 e 9. O verso 8 diz assim: permanecerei, Paulo falando, eu vou permanecer aqui em Éfeso, até o feriado de Pentecoste. Olha o verso 9. Por quê? Porque é uma ampla porta aberta para eu pregar e ensinar aqui. Veja só o que Paulo está dizendo. Ele está nos ensinando um princípio. Paulo, ele diz assim: eu vou permanecer aqui em Éfeso. Tá bom, gente? Eu vou permanecer aqui. Sabe por quê? Porque tem uma porta aberta. Sabe por quê? Porque tem um caminho novo. É inesperado, não sabia, mas é algo novo de Deus. Então eu, como sou aberto para o novo de Deus, eu vou viver isso. Paulo estava aproveitando a oportunidade de Deus. Paulo se abria para o novo. Tanto que ele era aberto para o novo, que ele se converteu do judaísmo para o cristianismo. Aberto para o novo. E quantas vezes Deus nos lança desafios assim? Às vezes você tem uma vida inteira apegada a ídolos. E aí Deus vem e desafia você. Eu tenho algo novo para a sua vida. Às vezes você vive uma vida inteira apegada a vícios, que é difícil de largar. E aí Deus vem e desafia você e fala: eu tenho uma nova vida para você. Então, como meu testemunho, que eu vou também deixar esse testemunho lá, registrado no nosso curso de como viver uma família não crente. Já fazia 15 anos que eu era católico. Eu não era porque era católico que tinha problemas, não, mas eu era apegado a coisas que, olha, não fazia sentido para a minha vida. Apegado a ídolos, aquilo outro. E aí Deus me desafiou, falou: poxa vida, você precisa mudar de muitas coisas na sua vida. Não é o catolicismo, é você. Eu tive que mudar. Algo novo na minha vida.
Então, quando Deus abre uma nova porta para a nossa vida, nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. Por isso eu quero lhe dizer o seguinte: aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades de Deus. Aproveite as portas que Deus abre para você. Não desperdice aquilo que Deus está lhe dando. Abra mão do bom. Viva o melhor de Deus e lembre-se que as oportunidades são como ventos. A gente não sabe a hora que vem, de repente vem. Mas do jeito que vem ela passa. E a gente precisa estar esperto para aquilo. As oportunidades é para aqueles que estão aguardando. As oportunidades são para aqueles que estão se preparando. Então por isso quando você vem à quarta-feira, para você orar, para você colocar o teu pedido de oração aqui, com tanta fé, que a gente vê aqui nas filas de oração, com tanta fé, quando você coloca, não fica só assim esperando, não, aguarde confiando, aguarde se preparando, porque hora ou outra vem, e se a gente não pegar a oportunidade, ela passa. Então qual é a oportunidade que Deus está dando à sua vida? Às vezes Deus está dando a oportunidade de você fazer diferença na vida de alguém, e não ser um zero na vida de alguém, mas fazer a diferença. Às vezes Deus está dando a oportunidade para você falar de Cristo para uma pessoa, e a porta está lá aberta, está mais que aberta, está escancarada, só precisa dar o passo. Às vezes Deus está te dando a oportunidade para você abençoar uma outra pessoa. Às vezes é um emprego, mas aí você está escolhendo tanto, e a oportunidade está lá. Não é aquilo que você queria, mas é algo melhor. Por quê? Porque para os olhos humanos às vezes parece que não é algo melhor, mas Deus está usando como uma escadinha para crescimento, e aí fica escolhendo, mas a porta está aberta. Às vezes Deus está te chamando para você ser um discípulo. A porta está aberta. Lembra do exemplo dos discípulos ao caminho de Emaús? Eles estavam lá andando tristes, porque tinham perdido Cristo. Cristo havia, para eles, morrido e pronto, morreu. Mas Cristo estava ali do lado deles. Eles não perceberam, eles caminharam no caminho para Emaús com os discípulos, mas não perceberam a oportunidade que eles tinham. Então muitas vezes acontece isso comigo e com você. As oportunidades estão do nosso lado e muitas vezes a gente não enxerga. Às vezes Deus está colocando pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos fazer crescer, para nos abençoar, para a gente chegar e pedir um conselho, uma ajuda, uma oração. E às vezes a gente não vê isso. Por isso, veja o novo como uma promoção na sua vida. Uma promoção na sua vida. Por quê? Porque quando Deus diz não, outra hora Ele diz sim, outra hora Ele diz espera, mas quando Ele fala tem algo melhor, Ele está promovendo você. Ele está dando uma promoção, um presente. E por esse motivo a gente tem que abrir mão do bom. Por esse motivo a gente tem que estar aberto para viver o novo de Deus, o melhor de Deus. E por fim, em terceiro lugar, quando Deus diz, tenho algo melhor, entregue-se à autoridade divina. A autoridade de Deus. Então, quando Deus disser, tem algo melhor para você, meu filho, você está orando, mas eu tenho algo melhor que isso que você está pedindo, o que nos resta fazer? Nos entregar a essa autoridade que é suprema, como nós cantamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Se entregar, se render. E aqui cabe uma pergunta para nós. Você já rendeu totalmente a sua vida aos pés de Jesus? Completamente? Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de Jesus, mas não se rendeu a Jesus. Tem gente que gosta de ouvir a palavra de Jesus, mas ainda não rendeu completamente. Então nós temos que aprender a depender totalmente dessa autoridade divina, porque Deus não é obrigado a nos atender. Quando nós pedimos, Deus não é obrigado, preciso falar isso aqui para você, Deus não é obrigado a atender seu pedido, mas Ele atende, e por Ele atender e ser maior, nós temos que nos render a essa autoridade. Quando Ele nos dá algo melhor, nós precisamos adorá-lo. Por quê? Porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Olha só o Salmo 147, verso 5. Diz assim no verso 5 do Salmo 147. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Vamos ler juntos? Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Agora vamos ler mais uma vez, mais fortes. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é poderoso, Ele merece as nossas palmas. Ele é soberano, Ele é tremendo. Esse texto ele é muito poderoso, porque ele diz que esse Deus é grandioso.
E o seu entendimento não pode ser medido. Ou seja, tudo que você pensa é isso aqui, ó. Se for isso aqui diante de Deus. Tudo que você tem na tua mente, toda a tua experiência, não é nada comparado ao entendimento de Deus. Por isso que a gente precisa se render à autoridade dele. Porque nem as nossas orações, muitas vezes, conseguem alcançar esse entendimento. Por isso eu preciso te dizer, Deus sabe mais do que você. Deus sabe mais. Deus sabe mais do que qualquer pessoa. Deus sabe mais do que o médico. Deus sabe mais do que o advogado. Deus sabe mais do que o presidente. Deus, Ele sabe mais do que o cientista. Deus sabe mais do que todos os crentes reunidos. Deus sabe mais do que todos nós juntos. E é por isso que a gente precisa se entregar à sua autoridade. Por quê? Porque nós abrimos mão do bom, nós nos abrimos para o novo e nos rendemos à autoridade dele para vivermos o melhor na nossa vida. Então nós não podemos viver a vida achando que a gente sabe tudo. Não. A gente tem que viver a vida orando, colocando no pacto de oração, esperando que Deus, a soberania dele, possa dar o melhor para nós. E por que ele dá para nós o excelente? Por causa da seguinte coisa: ele não vai buscar o seu prazer, mas o seu melhor. Deus não vai buscar o seu prazer somente. Deus não vai buscar só o seu bem-estar. Ele pode dar? Pode. Ele dá prazeres, horas, outras dá. Mas Deus não busca somente o seu prazer. Deus não busca somente o seu bem-estar. Deus não é um Deus que fica querendo passar a mãozinha na cabeça assim, das pessoas que fazem coisas erradas. Deus não é um pai que fica querendo criar filhos mimados, filhos que não suportam sofrimento, filhos que não aguentam ouvir um não, filhos rebeldes. Não, Ele quer e Ele cria filhos que vão ter o melhor. E muitas vezes o melhor não é isso que a gente pensa. Às vezes o melhor vai nos tirar do conforto. E aí significa que você vai ter que trabalhar mais. Mais ainda. Às vezes o melhor é nos tirar da zona confortável, e isso significa que você vai ter que se dedicar mais ainda a uma causa, mais ainda a oração. Às vezes o melhor irá requerer que nós abramos mão do bom e nos abrimos para o novo. Então guarde isso. Quando Deus disser a você, tem algo melhor, não se prenda ao passado. Não se prenda ao que passou, enterre hoje, agora. Aproveite as oportunidades. A porta está aberta, entra. Mesmo que aquilo não é aquilo que você estava pensando naquele momento, mas vá, Deus vai te abençoar. E se submeta à autoridade divina. Por quê? Porque Ele sabe mais do que todos nós juntos. E é por isso que quando você vem para o pacto de oração, você tem que vir com essa mente. Deus, faz o melhor na minha vida. Eu estou colocando aqui esse meu pedido, mas eu quero que o Senhor realize o melhor. Por isso eu vou me submeter. Por isso eu vou abrir mão daquilo que eu tenho. E eu vou me policiar, vigiar, para viver o novo. Então você que está aqui hoje no pacto de oração, ore assim a Deus. Coloca o teu pacto de oração, mas lembra, Deus, cumpra o teu melhor na minha vida. Então se você está no pacto de oração, quero que você fique de pé e você faça o sinal que nós temos do nosso pacto de oração. Se você não está participando do nosso pacto de oração, mas quer hoje participar, pode começar hoje. Como que funciona? Você vai colocar um pedido de oração nas mãos de Deus, um pedido de oração. E você vai orar por esse pedido durante 7 semanas. Por que 7? 7 é número mágico? Não existe isso. Mas é para mostrar perseverança da nossa parte e não desistir de orar. A gente crê que em 7 semanas Deus ele responde a nossa oração. Ele pode dizer sim para aquilo que você está pedindo. Ele pode dizer não, porque Ele vai te proteger de alguma coisa que você não está vendo. Ou Ele pode dizer, espere um pouquinho que eu tenho algo melhor para você, como nós vimos aqui nessa palavra. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Ó Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, cada pedido de oração aqui. Esses irmãos e irmãs que estão aqui nessa tarde, que estão colocando nas Tuas mãos o pacto de oração,
Eu também estou colocando o meu, Senhor, que tem orado semanalmente, insistentemente, crendo que o Senhor vai me responder. Eu coloco, Senhor, o pacto de oração de cada irmão aqui nas tuas mãos, sabendo e crendo que o Senhor vai dizer sim para muitos aqui, e eles vão testemunhar, Senhor, sabendo também que o Senhor vai dizer não para muitos outros, porque o Senhor vai proteger eles, sabendo também que muitos vão ter que esperar para aprender a depender do Senhor. Outros, o Senhor, além de responder, vai dar algo melhor, ó Deus. Por isso, abra o nosso coração para viver o novo, ó Deus, e crê de todo o nosso coração que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá.